Imagina viver num tempo em que a fé não era só espiritualidade, era literalmente a cola que segurava a sociedade. Onde uma simples fofoca podia virar acusação oficial e onde um tribunal decidia se eras um bom cristão ou um herege a caminho da desgraça. A Inquisição não foi apenas um monstro medieval como os filmes pintam. Foi muito mais complexa, cheia de regras próprias, interesses políticos e até disputas internas. Hoje vamos rasgar essa página da história e descobrir como tudo isto realmente aconteceu. Então, vamos a mais um episódio das Páginas Rasgadas. Antes de continuarmos, não te esqueças, deixa o teu like e o teu comentário, porque isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas. E já que estás por aqui, dá uma olhada no Clube de Membros. Lá tens acesso a vídeos antecipados e até a conteúdo exclusivo, que nunca fica disponível para o resto do público. Imagina viver na Idade Média, que não era assolada só pela peste negra, mas também pela quantidade de gente que aparecia a dizer que tinha descoberto a verdadeira fé. Um bocado como hoje, mas em vez de coaches de Instagram, eram pregadores cátaros, valdenses e outros movimentos que a Igreja olhava de lado. Era uma forma da Igreja garantir a pureza da santidade. Eles queriam mesmo pessoas de corpo e mente sã. E a melhor forma de tu manteres o corpo são enquanto alimentas o espírito crítico é aproveitar o meu cupom da Prozis, que te dá um desconto em qualquer produto do site. Usa o código de Sousa Viegas quando fizeres a tua encomenda e assim estás a ajudar aqui o canal também. Afinal, já não estamos na Idade Média, mas continua a ser inteligente cuidar do corpo e da mente ao mesmo tempo. A Europa do século XII e XIII não era um espaço multicultural fofo. Era um caldeirão de inseguranças políticas, guerras constantes e, claro, a obsessão com a unidade religiosa. Porque, para o medieval, fé não era uma coisa privada. Era literalmente a cola social que segurava reinos, a economia e a promessa da salvação. Se a religião caísse, o medo era que tudo ruísse atrás. E foi neste contexto que surgiu a tão famosa Inquisição, não como uma máquina de matar hereges logo de início, mas como uma tentativa da Igreja de regular o caos doutrinal com um julgamento justo. Malta, podemos todos acreditar mais ou menos no mesmo? Porque se cada aldeia inventa uma Bíblia nova, isto vira um circo. E é aqui que percebemos. A Inquisição não nasce do nada, nem nasce espanhola logo à partida. O que vai acontecer em Castela, Portugal ou Roma são sequelas diferentes da mesma ideia. Uma espécie de franquia religiosa adaptada aos mercados locais. Mas atenção, não havia só uma Inquisição, havia várias, cada uma com objetivos, chefes e até estilos próprios. A medieval, a espanhola, a portuguesa e a romana. E spoiler, elas não jogavam sempre na mesma equipa. Uma das maiores confusões que ainda hoje circula é falar da Inquisição, como se fosse uma coisa única, monolítica, tipo uma corporação internacional com sede no Vaticano e filiais pelo mundo. Mas não, o que havia eram 4 inquisições diferentes, cada uma com os seus donos, objetivos e métodos. A Inquisição medieval aconteceu entre os séculos XIII e XIV e seria a Inquisição original, criada pelo Papa para travar heresias como os cátaros no sul da França. Era itinerante, feita de frades dominicanos e franciscanos e tinha como missa pôr ordem na casa teológica. Nada de superestrutura fixa. Era mais um task force da fé. Pouca gente sabe, mas a história da Inquisição começa oficialmente ainda antes de Gregório IX e da sua excomunicamus. Em 1184, o Papa Lúcio III, em conjunto com o Imperador Frederico Barbosa, emite a famosa bula Ad Abolendem. O nome já diz tudo. Era para abolir as heresias que se espalhavam, sobretudo os cátaros e valdenses. Este documento não cria ainda a Inquisição no formato que viria depois, mas estabelece as bases. Determina que os bispos devem procurar investigar e punir os hereges e que quem os proteger perderia direitos civis. Foi, digamos, o pontapé inicial jurídico que transformou a heresia de um problema espiritual num crime público. Sem esta bula, a Inquisição dos séculos seguintes não teria terreno legal para nascer. A Inquisição espanhola é fundada em 1478. Aqui, a conversa muda. Esta não responde diretamente a Roma, mas sim aos reis católicos. Isabel de Castela e Fernando de Aragão criam unidade religiosa num reino que acabara de expulsar os muçulmanos. O resultado foi foco nos judeus convertidos, os famosos conversos.
suspeitos de manterem práticas judaicas em segredo. Foi também a mais temida, porque misturava fé com política de Estado. A Inquisição Portuguesa de 1536 é a versão irmã da espanhola, mas controlada pela coroa portuguesa. O alvo eram sobretudo os cristãos novos e depois alguns focos do protestantismo. Funcionava de braço dado com o Estado e era especialmente ativa nas colónias, como Goa e Brasil. A Inquisição Romana, em 1542, instituída pelo Papa Paulo III, em plena Contra-Reforma. Esta já não estava tão preocupada com judeus ou mouros, mas sim com o avanço protestante e a censura de livros. Era a mais intelectual, digamos assim, e foi a que tratou casos como o de Galileu. Enquanto tudo isto acontecia de um lado do continente, do outro lado também não era um mar de rosas, mas uma caça às bruxas acontecia do lado dos protestantes, na Alemanha, Suíça, Escócia e Inglaterra. Mas vamos explorar isso tudo lá mais à frente. Portanto, quando alguém fala a Inquisição fez isto ou aquilo, convém perguntar qual delas? Porque não é a mesma coisa falar de um tribunal medieval em Toulouse, de um ato de fé em Lisboa ou do processo de Galileu em Roma. Cada uma destas 4 inquisições tinha rosto, objetivos e até inimigos diferentes. E se quisermos perceber de onde vem a lenda negra, temos de destrinchar cada uma delas, uma a uma, sem filtros. No coração da Idade Média, a heresia não era só uma opinião diferente, era vista como uma ameaça existencial. Quando um grupo punha em causa a doutrina da Igreja, não era apenas a fé que tremia, era também a ordem social, a autoridade dos reis e até a coesão das aldeias. Sem ela, acreditava-se que tudo ia ruir. Aliás, já nessa altura alguém devia ter inventado esta aqui. Era a receita que os medievais precisavam em vez de inventarem doutrinas novas. Se quiseres a tua, já sabes, está na minha loja. Foi neste cenário que nasceu a Inquisição medieval no século XIII. Não como uma grande estrutura fixa ou um monstro centralizado em Roma, mas como uma experiência, um laboratório da fé. O Papa Gregório IX, em 1231, decidiu que não bastava deixar os bispos locais lidarem com as heresias. Era preciso criar uma força especializada. É daí que vêm os primeiros inquisidores, frades dominicanos ou franciscanos, gente treinada em teologia e enviados para as zonas mais problemáticas. E que zonas eram essas? Era o sul da França, por exemplo, que estava infestado de cátaros, que acreditavam que o mundo material tinha sido criado pelo demónio e por isso rejeitavam os sacramentos, a hierarquia e até a própria cruz. Para a Igreja, isto era dinamite pura. Do outro lado, havia os valdenses, pregadores itinerantes que desafiavam o monopólio da palavra sagrada, pregando em mercados e praças sem pedir licença a ninguém. Para os camponeses, estas mensagens soavam libertadoras. Para os bispos, eram uma insurreição. A primeira tarefa da Inquisição não era queimar, era ouvir, interrogar, dar oportunidade de arrependimento. Muitos acusados saíam com penitências espirituais, como rezar, fazer jejum, fazer uma peregrinação. A pena de morte estava reservada aos reincidentes e mesmo aí a Igreja nunca executava diretamente. Ela entregava o condenado ao poder secular, que era quem fazia o serviço. Não vamos romantizar. Sim, houve execuções, mas a ideia de fogueiras intermináveis é propaganda posterior. A verdade é que, comparada às guerras religiosas que viriam nos séculos seguintes, a Inquisição medieval foi limitada e até burocrática. Funcionava mais como um protótipo, testando métodos de interrogatório, recolha de depoimentos, escrita de datas e, pouco a pouco, criando um modelo de tribunal que mais tarde seria exportado e refinado. Foi aqui que nasceu o princípio que sustentaria todas as versões futuras. A heresia é um crime público, não apenas um erro privado. E como tal, deve ser julgado para salvar a alma do acusado, mas também para proteger toda a humanidade. E se esta Inquisição medieval foi um laboratório, a sua descendência espanhola viria a ser o verdadeiro blockbuster. Uma aliança explosiva entre fé e política que mudou a imagem da própria Igreja. Foi aqui que a fé deixou de ser apenas assunto da Igreja e passou a ser uma ferramenta do Estado. Quem puxou os cordelinhos? Os reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Em 1478, eles pedem ao Papa autorização para criar uma Inquisição própria. E o detalhe é este: não dependia de Roma, mas sim da coroa. Era a fé como política de Estado.
utilizando-se da Igreja para a perseguição de inimigos políticos. O objetivo era claro: construir uma unidade religiosa que acompanhasse a unidade política da recém-criada Espanha. O contexto ajuda a perceber. Em 1492, os muçulmanos são expulsos de Granada e nesse mesmo ano também é decretada a expulsão dos judeus. Muitos convertem-se para ficar, os chamados conversos. Mas rapidamente surge a suspeita: será que continuam a praticar a sua religião em segredo? E assim nasce a Inquisição Espanhola. Acima de tudo, para vigiar esses conversos acusados de judaizar em privado. E aqui está uma das grandes diferenças. A espanhola não surge apenas para corrigir doutrinas abstratas. Ela era, sobretudo, um instrumento de uniformização social e política. Se querias ser parte da Nova Espanha, tinhas de ser católico de corpo e alma, ou pelo menos parecer. Daí também a obsessão com a chamada limpeza de sangue, a pureza de sangue. Não bastava ser católico, tinhas de provar que não tinhas ascendência judaica ou moura, o que soa quase como um prequel daquele bigodudo austríaco. A imagem que ficou da Inquisição Espanhola deve-se muito ao seu poder de espetáculo. Os autos de fé eram cerimónias públicas de condenação, eram eventos teatrais, multidões, procissões, bandeiras, estandartes. Era quase uma série da Netflix em praça pública, mas com consequências bem reais para os acusados. No entanto, convém lembrar, apesar da fama sanguinária, os números, quando comparados com a lenda, são bem mais baixos. Durante os primeiros 50 anos, o ritmo foi mais duro. Foram executadas cerca de 2.000 pessoas, mas depois a máquina abrandou. Os historiadores acreditam que durante o período total da Inquisição Espanhola estes números alcançaram algo entre 3.000 e 5.000 pessoas, bem diferente das centenas de milhares atribuídas hoje em dia. No mesmo período, dezenas de milhares de pessoas foram processadas. Isto é verdade. Mas a maior parte destas pessoas receberam penas como penitências, multas, confisco de bens ou prisão temporária. Outro detalhe pouco falado é que a Inquisição Espanhola tinha tribunais espalhados pelo Império todo. Sevilha, Toledo, Valência, México, Lima. Era uma rede global, acompanhando a expansão da Espanha. E funcionava como o braço armado da coroa, tanto a disciplinar a fé, como a reforçar a obediência política. Esta Inquisição foi também a mais temida e a mais usada na propaganda inimiga. Inglaterra protestante, Holanda rebelde, França iluminista, todos encontraram na terrível Inquisição Espanhola um argumento perfeito para pintar a Espanha como o terror da Europa. É daqui que nasce grande parte da chamada lenda negra. Se a Espanha foi o exemplo de como a fé podia ser instrumentalizada pelo Estado, a versão portuguesa não lhe ficou atrás. Mas Portugal tinha as suas próprias prioridades e objetivos. E claro, as suas colónias para complicar ainda mais o jogo. Se a Inquisição Espanhola era o braço político da unidade nacional, a portuguesa foi, acima de tudo, o martelo sobre uma comunidade específica, os cristãos novos. O tribunal foi autorizado em 1536 por bula papal, mas sob forte pressão da coroa. Porque em Portugal, tal como em Espanha, não era apenas uma questão de fé, era também de poder, dinheiro e desconfiança. Tudo começa em 1497, quando Dom Manuel I obriga os judeus a converterem-se ao cristianismo. Muitos aceitam, mas a maioria fala de forma forçada, apenas para não ser expulso. Nasce assim a figura do cristão novo, batizado oficialmente, mas suspeito de continuar a praticar ritos judaicos em segredo. Essa sombra pairava sobre famílias inteiras. Para os reis, os cristãos novos eram essenciais na economia, já que eram banqueiros, mercadores e médicos. Já para o povo, era um alvo fácil de inveja e ressentimento. A Inquisição vinha, em parte, dar resposta a essa tensão entre o povo, a coroa e os novos cidadãos. O tribunal português rapidamente ganhou fôlego. Lisboa, Évora, Coimbra e mais tarde Goa tornaram sedes da Inquisição. Os autos de fé em Lisboa eram verdadeiros espetáculos, atraindo multidões curiosas para ver quem ia ser humilhado, penitenciado ou entregue ao braço secular. Assim como na Inquisição Espanhola, e ao contrário do que se costuma pensar, nem todos acabam na fogueira. A maioria também recebia penas espirituais, multas ou confisco de bens. Mas claro, a fogueira existia e o impacto simbólico era brutal. Há ainda um detalhe que a propaganda raramente menciona: os interesses económicos. As condenações traziam confisco de propriedades. E lembrem-se, os bens confiscados vinham da elite social que falámos há bocado, o que enchia os cofres da coroa. A Inquisição não era apenas polícia da fé, era também uma engrenagem financeira que beneficiava diretamente o Estado.
E não podemos esquecer a dimensão imperial. A Inquisição Portuguesa estendeu-se para além do Atlântico e do Índico. Em Goa, instalada em 1560, perseguiu tanto cristãos novos que fugiam da metrópole, como índios e muçulmanos convertidos, acusados de manter idolatrias às escondidas, como no Brasil colonial também houve tribunais, embora mais limitados. Era a fé usada como ferramenta de controle político em territórios vastos e multiculturais. Ainda assim, convém pôr os números em perspectiva. Ao longo dos quase 3 séculos de funcionamento, calcula-se que a Inquisição Portuguesa tenha julgado cerca de 40 mil pessoas, das quais entre 1000 a 1200 foram executadas. É muito, claro que sim, mas não são os milhões de mortos que as narrativas modernas gostam de atirar sem pestanejar. A Inquisição Portuguesa mostrou como religião e império andavam de mãos dadas, mas se Lisboa olhava para a fé como a base social, Roma olhava para ela como muralha intelectual. E é aqui que entra a Inquisição Romana, a que vai lidar diretamente com ciência, livros e ideias. Se a espanhola foi o espetáculo e a portuguesa foi o martelo sobre os cristãos novos, a Inquisição Romana tinha outro foco: controlar ideias. Fundada em 1542, no auge da Contra-Reforma, o alvo não eram tanto judeus ou muçulmanos, mas sim o inimigo interno que crescia dentro da própria cristandade, o protestantismo. Roma estava em guerra aberta com Lutero, Calvino e toda a vaga reformista que varria a Europa. O medo não era apenas perder fiéis, era perder o monopólio da verdade. Para o Vaticano, a heresia protestante era um vírus que precisava de ser contido com toda a força. E assim nasce a chamada Congregação da Sagrada Inquisição Romana e Universal, sob o comando direto do Papa. Mas atenção, a romana não se limitava a perseguir doutrinas. Ela especializou-se em vigiar livros e pensamentos. Em 1559 foi publicado o primeiro Index Librarium Prohibitorium, a lista negra das obras proibidas. E não era pouca coisa, filósofos, teólogos, cientistas e até alguns clássicos da antiguidade que podiam confundir os fiéis. O objetivo era travar a difusão das ideias protestantes e manter sob controle o que circulava pela nova máquina que revolucionava a Europa: a imprensa. É neste contexto que surgem os casos célebres como Galileu Galilei e Giordano Bruno. Nenhum dos dois foram queimados nas fogueiras como os mitos difundidos hoje em dia. Mas isto vamos falar melhor mais à frente. Mais uma vez, não convém romantizar nem demonizar. Sim, houve repressão intelectual, mas convém lembrar que na mesma época os Estados protestantes também queimavam livros, perseguiam católicos e punham penas de morte por dissidência religiosa. Os dois lados travavam uma guerra pelo controle da religião, afinal, naquela época quem controlava a religião controlava o mundo. A grande diferença é que a Inquisição Romana construiu um legado mais silencioso, mais de longo prazo. A ideia de que a Igreja podia e devia ser a árbitra do conhecimento. O índex durou séculos e só foi abolido oficialmente em 1966. E para muitos essa sombra da censura ainda paira sempre que se fala de Inquisição. No final das contas, todas estas Inquisições tinham as suas particularidades, mas partilhavam o mesmo palco: o Tribunal Inquisitorial. Era lá que o espetáculo da fé se encenava, entre éditos, confissões e autos de fé. Independentemente de serem Toulouse, Lisboa ou Roma, havia um elemento que todas as Inquisições partilhavam: o tribunal. E aqui é importante desfazer um mito moderno. Aquele não era um bando de monges sedentos de sangue a inventar sentenças num improviso. Era um processo judicial, com regras próprias, burocracia pesada e até espaço para a defesa. Claro, não havia a transparência de um tribunal do século XXI, mas para os padrões da época era dos mais regulamentados e inovadores. Tudo começava com o Édito da Fé. Era lido em praça pública e funcionava como um anúncio. O tribunal declarava quais práticas eram consideradas heresia e convidava os fiéis a denunciar quem conhecessem que andasse metido nelas. Sim, na prática era a institucionalização da fofoca. Quem não denunciasse arriscava-se a ser acusado de complicidade. É literalmente a primeira PIDE portuguesa. Uma vez denunciado, o acusado era chamado a depor. Havia a chamada detenção preventiva, que podia durar meses enquanto se juntavam testemunhos. Os inquisidores registavam tudo por escrito: atas, interrogatórios, depoimentos, basicamente
tudo. E ao contrário do mito, o acusado tinha direito à defesa, podia apresentar testemunhas, contestar acusações e até recorrer a instâncias superiores em Roma. O processo culminava na sentença e aí entrava o espetáculo público, o auto de fé. Era um evento encenado, quase teatral, com missa, procissão, leitura das condenações e só depois a entrega dos culpados ao braço secular, caso a pena fosse de morte. A maioria, porém, recebia aquelas penitências que já falámos. A fogueira era exceção, não era regra. E convém sublinhar, a separação de papéis era clara. A Igreja julgava, o Estado executava. A Igreja, em teoria, nunca derramava sangue. Na prática, claro, todos sabiam o destino de quem era entregue ao poder secular. Mas esta distinção era importante para a mentalidade da época. O tribunal via-se como médico de almas, não como carrasco. Era este o mecanismo comum: denúncia, processo, sentença e espetáculo, que dava à Inquisição a sua própria força. Mas se queremos entender porque é que ficou marcada pela ideia de terror, precisamos de olhar para os mitos em torno da tortura e das fogueiras. Se há uma imagem que a palavra Inquisição invoca hoje, é a de salas escuras, fogueiras, ferros em brasa e gritos intermináveis de prisioneiros. Obrigado, Hollywood. Mas a realidade, embora dura, foi bem diferente daquilo que a lenda negra espalhou. Sim, a tortura existiu, mas convém pôr as coisas no devido lugar. Primeiro, ela não foi uma invenção da Inquisição. Era uma prática comum em praticamente todos os tribunais seculares da Europa medieval e moderna. A diferença é que a Inquisição foi uma das instituições que mais normalizou e regulamentou o seu uso. Mas existiam regras claras. Não podia pôr em risco a vida do acusado, não podia provocar mutilações permanentes e não podia ser aplicada repetidamente sem novas provas. Em muitos casos, bastava a ameaça para arrancar uma confissão. E quanto ao uso efetivo, os estudos mais sérios, como o de Robert Moore, apontam que a tortura só foi aplicada em aproximadamente 10% dos casos da Inquisição. Ou seja, longe do imaginário de que cada julgamento terminava numa câmara de horrores. Outro mito é o das fogueiras em massa. As execuções aconteceram, claro, mas em números muito inferiores aos repetidos até hoje. A Inquisição Espanhola, em toda a sua história, de 1478 a 1834, executou entre 3.000 e 5.000 pessoas. A Inquisição Portuguesa, entre 1.000 e 1.200 ao longo de quase 3 séculos. No total, juntando todas as Inquisições católicas, estamos a falar de algo em torno de 10.000 execuções em 4 séculos. Agora compara, só nas caças às bruxas, no centro e norte da Europa, conduzidas sobretudo em territórios protestantes, morreram de 40.000 a 60.000 pessoas em menos de 2 séculos. Ou seja, foram 4 a 6 vezes mais mortes do que todas as Inquisições católicas juntas. Mas adivinha qual o lado que ficou com a fama? A explicação é simples: propaganda. Panfletos, gravuras e relatos produzidos em massa pelos rivais políticos e religiosos da Espanha e de Roma ajudaram a cristalizar a imagem da Inquisição como uma máquina genocida, uma espécie de fake news renascentista, que repetida durante séculos virou a verdade absoluta. Então sim, houve tortura e sim, houve fogueiras, mas não na escala apocalíptica que se imagina. E para perceber melhor quem eram os alvos preferenciais dessa engrenagem, temos de olhar de frente para os cristãos novos, moriscos e outros suspeitos que caíam no radar do Santo Ofício. Assim, desmontámos a primeira metade da história da Inquisição, desde as origens medievais até à romana, passando pela espanhola e pela portuguesa. Vimos como funcionavam os tribunais e também como muitos dos números e imagens que ainda hoje circulam foram inflacionados pela propaganda. Mas este é um tema enorme, cheio de camadas. E para não te dar só meia história, decidi dividir isto em 2 vídeos. No próximo vamos olhar para os casos mais célebres, as comparações com o mundo protestante e, claro, a tal lenda negra que transformou a Inquisição num fantasma cultural até hoje. Na próxima semana sai o próximo episódio das Páginas Rasgadas com a segunda parte da Inquisição. Mas dependendo de quando tu estiveres a assistir a este vídeo, a continuação pode já estar disponível. E se esse for o caso, vai estar aqui na tela para tu poderes ver. Porque aqui a conversa é sem filtros e com a verdade em cima da mesa. Esta
é mais uma página rasgada da história da humanidade. A página onde percebemos que a Inquisição não foi este monstro que Hollywood criou, mas também não foi um conto de fadas. Foi poder, foi política, foi medo e, acima de tudo, foi muito mais complexa do que a propaganda nos quis fazer acreditar.